Anunciamos Jesus Cristo, o crucificado poder, sabedoria de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny Borges, administrador dessa paróquia, caro diácono Laerte, amado povo de Deus. Hoje, na festa do evangelista São Marcos, nós temos a oportunidade de tocar nesse evangelho da saída. A saída dos discípulos para anunciar a palavra do Senhor. Porém, o discípulo pode sair porque Deus saiu primeiro de si. Porque Deus, em primeiro lugar, fez esse movimento de sair de si para ir ao encontro de cada um de nós, de cada ser humano, de cada criatura. Falar do amor de Cristo leva essa experiência de amor nele, com ele e para ele. Há tantos corações que precisam dessa palavra, do anúncio no qual o próprio Cristo nos diz: ide anunciai a boa nova.
Se nós, enquanto católico, queremos anunciar essa boa nova de nosso Senhor, precisamos ter uma experiência de fé com Cristo Jesus. Não basta simplesmente usar as palavras para falar de Jesus. É preciso anunciar também com a nossa vida. É preciso deixar o Senhor seduzir o nosso coração. É preciso deixar Jesus modificar o nosso dia a dia e assim se enxergar como aqueles que anunciam Jesus, não simplesmente com palavras, mas com atos, mas com a sua própria vida. Deus, ao nos criar, Deus Pai saiu de si. Ele contemplava o Filho e criava no poder do Espírito Santo todas as coisas, inclusive o ser humano. Depois Jesus, ao sair de si, também deu o seu sim diante do Pai e encarnou-se por amor a mim e a você. Depois, ao sair de si, o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e os apóstolos, no cenáculo e sobre cada um de nós, derramando sobre nós a sua força e o seu poder. Aquilo que nos garante a palavra do Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nem dizer Senhor Jesus. Se não for pela ação do Espírito Santo de Deus, não conseguimos anunciar este Cristo. Se não for pela ação do Espírito Santo de Deus, não tem como modificar a nossa vida, incorporar-se cada vez mais em Cristo Jesus. Assim sendo, meus irmãos, é por isso a nossa experiência de fé, ela precisa ser tomada uma missão, uma saída. Aquela experiência que fazemos precisa também chegar à vida do outro irmão, que muitas vezes precisa ouvir a palavra do Senhor, mas mais do que isso, precisa sentir a palavra do Senhor com a tua vida. E aí entra a missão de ser discípulo, e aí entra a missão de anunciar a Cristo Jesus. A fé não pode ser para nós somente algo passageiro, algo fantasioso, para alguns com um momento de dor, de sofrimento. Não, pelo contrário, de dificuldade. A nossa fé precisa se tomar uma missão. A pessoa deve manifestar o bem que ela se sente pela outra pessoa. É assim nas nossas relações humanas. Quando você diz que ama alguém, você precisa manifestar o bem que você sente por aquelas pessoas em atos concretos. E não é diferente com Cristo Jesus. Não podemos dizer que amamos a Cristo e fazemos o inverso. Não podemos dizer que amamos a Cristo e simplesmente ficamos ali parados. Não podemos dizer que amamos a Cristo e não conseguimos levar esse Cristo a outro irmão, como nos mostra o Evangelho de hoje. A missão de Cristo que dá a cada um de nós é clara: ide anunciai a boa nova. Sem dúvida, o evangelista no qual celebramos hoje fez isso com a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós também precisamos manifestar a nossa fé concretamente, partilhando com o outro aquilo que nós recebemos. Se é de graça que recebemos, devemos dar de graça também. Se é de graça que estamos na presença do Senhor, e se é desta graça de Deus que estamos vivendo, também devemos apresentar esta glória de Deus na vida do nosso irmão. Não devemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, não. Pelo contrário, não devemos simplesmente dizer que amamos a igreja enquanto nossa boca anuncia outras coisas. Não podemos dizer que amamos a Jesus Cristo enquanto estamos defamando os ministros de Cristo e a sua igreja. Mas temos que procurar converter o nosso coração, e com os olhos fixos nele, temos que enxergar esse amor que derrama a cada um de nós. E isso nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Em todas as oportunidades que tivermos para falar de Cristo, que seja o momento oportuno, seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, na escola, enfim, temos que anunciar Jesus, temos que dar Jesus ao mundo.
aquilo que nos ensina o Papa. O mundo está com fome, mas não é fome de comida não, é fome de Deus. E se nós, enquanto cristãos, só estamos trancando Jesus, só estamos ali no nosso mundinho, não vai adiantar muito, porque precisamos ainda aprender a anunciar, e anunciar de verdade. Anunciar, repito, com a nossa vida, com o nosso exemplo de ser cristão. Assim sendo, então, meus irmãos, precisamos manifestar a nossa fé, concretamente, na partilha e no amor. Precisamos anunciar Jesus Cristo a todos aqueles que precisam ouvir. Há muitos que estão lá fora. Muitas vezes nós nos preocupamos com aqueles que estão aqui dentro. Esses já ouviram a palavra de Deus. Esses já estão aqui na presença do Senhor. Nós precisamos pescar aqueles que estão lá fora para o anúncio do reino de Deus. Mas ainda, meus irmãos, estamos vivendo também nesta paróquia de modo especial os festejos a São José Operário, patrono desta casa. Homem que cuidou do Salvador, conhecido como o justo nas Sagradas Escrituras, aquele que anunciou com a sua vida a boa nova do reino e que nos diz todos os dias e aponta o seu Filho Jesus Cristo. São José, meus irmãos, foi dado à humanidade para exprimir visivelmente a adorável perfeição do Pai, para ser a sua imagem aos olhos do Filho de Deus. Então, como deve ser excelsa a sua santidade, a beleza desse grande santo que Deus criou em suas mãos para representar a si mesmo, ao Filho unigênito. É através desse homem justo que nos diz a Sagrada Escritura, que é São José, que Deus nos cativa a buscar sempre a santificação dos nossos trabalhos, da nossa vida cotidiana. E nesse tempo favorável, nos voltemos ao tema proposto ainda. Esta é a casa de Deus entre os homens. Este foi o homem que Deus escolheu para cuidar do seu filho. Temos que ter isso em nosso coração gravado, pois se nós sabemos reconhecer que aqui é a morada do Senhor, vamos procurar sempre o sacramento, porque é meio de salvação. Vamos procurar sempre o caminho do Senhor, e se afirmamos que esta é a casa de Deus entre os homens, queremos estar sempre na presença de Deus, então vamos vir à casa do Senhor. Jesus, Ele nos ensina que o templo de Deus é, em primeiro lugar, o coração do homem que acolheu a sua palavra. E aqui me vem o questionamento. Eu, como cristão, como aquele que anuncio Jesus com a minha vida, o meu coração já foi tocado por essa palavra? O meu coração já é templo do Senhor? Ou simplesmente está fechado e eu estou seguindo o cristianismo porque acho que ali minha mãe me ensinou dessa forma e estou aqui e nunca tive uma experiência de Deus? Eu estou aberto à palavra do Senhor que me ensina todos os dias? Ou estou seguindo, empurrando com a barriga? Eu estou procurando uma vida de santidade, assim como o meu patrono me ensina? Eu estou sendo um homem justo diante do Senhor? Eu estou imitando as virtudes do meu padroeiro? Eu estou tendo amor a esta casa, a esta comunidade, aos meus pastores? Eu tenho que me questionar, pois nos diz o Senhor em seu ensinamento, irei repetir, para que todos aprendam. Em primeiro lugar, é no coração do homem, aonde se faz presente o templo de Deus. Falando de si, do Pai, diz o Senhor, viremos a Ele e faremos morada nele, em João 14, 23. E Paulo escreve aos cristãos quando diz: não sabeis que sois santuários de Deus? Não sabeis que sois santos?
pela graça do Espírito Santo, e que Cristo viveu morreu e ressuscitou por cada um de nós, e nos devolve a santidade, nos dá a santidade. Portanto, meus irmãos, o crente é templo novo de Deus. Eu tenho que ser um templo novo de Deus, mas não com a minha vida cotidiana, mas uma vida que busca sempre as coisas do alto, uma vida que busca sempre a presença de Deus, uma vida que se deixa tocar, ser transformado pela palavra de Deus, uma vida que não vive simplesmente no pietismo, mas vive exclusivamente para Deus. Mas o lugar da presença de Deus e de Cristo também se encontra onde estão 2 ou 3 ali reunidos em seu nome. É cada um de nós. Mateus 18, 20 nos diz isso. O Concílio do Vaticano II chama a família de igreja doméstica. Ali também é o templo de Deus, ou seja, um pequeno templo de Deus, precisamente porque a graça no sacramento do matrimônio é, por excelência, o lugar no qual 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor. Porque então, meus irmãos, os cristãos dão tanta importância à igreja, se cada um de nós pode adorar o Pai em espírito e em verdade, em seu próprio coração, em sua própria casa. Porque é obrigatório ir à igreja todos os domingos? A resposta é que Jesus não nos salva separadamente. Veio para profanar um povo, uma comunidade de pessoas em comunhão com Ele e entre si. Repito, em comunhão com Ele e entre si. Não adianta, meus irmãos, viver nessa briga muitas vezes presente na comunidade. Ela não nos leva para Deus. O que leva para Deus, sem dúvida, é uma vida de santidade, uma vida que buscamos em Cristo Jesus pela ação do seu Espírito Santo. Veja o que nos diz a primeira leitura desse dia. Temos que viver a comunhão em Cristo Jesus, temos que viver a unidade. É isso que nos faz ser cristão, é isso que nos faz ser católico, é isso que nos faz ser um novo homem, uma nova mulher que busca a presença de Deus, que busca ser templo do Espírito Santo, que busca ser esse templo vivo na presença do Senhor, e não simplesmente com máscaras e máscaras dizendo que é católico, até mesmo querendo ser mais católico do que o Papa, como nos diz alguns aí. Não é esse o caminho de santidade. O caminho de santidade, sem dúvida, Jesus nos mostra claramente que passa pela cruz. É da cruz aonde surge, aonde renasce um novo homem e uma nova mulher criada para o céu. Que São José e a Virgem Santíssima possam nos ensinar todos os dias a amar o seu Filho Jesus Cristo, amar Jesus, a renunciar ao nosso egoísmo para buscar sempre as coisas do alto, e assim sendo, um dia contemplar a face desse Cristo Jesus, que quer que cada um de nós se salve e professe uma fé sã, uma fé que busque com exclusividade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.